ficou ruim essa entrada. Mas vai ficar. Nós vamos gravar de novo, nós gostamos dessa entrada não, né? E a Sabrina vai colocar tudo aí que eu sei. Essa Sabrina é má. A Sabrina vai colocar de novo, quem você? Sabrininha, então, voltando. Volta tudo, gente, apaga tudo. Nossa, horrível. Gente, estamos com um pouco de dificuldade de gravar o início do vídeo, mas uma hora vai sair. Misericórdia! Gente, meu Deus do céu, vai virar tudo vídeo, você sabe que é graça. Tudo de novo, gente. Oi, galera, tudo bem com vocês? Saudade demais de vocês que eu estou, né? Hoje eu tô aqui com a Grazi, hoje ela quis gravar, muito bom. Oi, gente, saudade, beijinhos. E aí, vamos pausar o vídeo para fazer a nossa prece, pra gente começar a nossa aula? Então, pausa o vídeo, faz a prece, pode ser aquela sentida aí do coração, ou pode ser aquela que vocês podem acompanhar, aquela que nós gravamos, tá bom? Pausa o vídeo e já a gente tá de volta. Nós também vamos fazer a nossa prece aqui, né, Graças? E aí, vamos agora falar hoje sobre o que, tia Sheila? Hoje a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Quem mesmo que trouxe os 10 mandamentos, Grazi? Vocês sabem? Moisés? Isso mesmo, Moisés, né? Moisés, de uma forma mediúnica, né? Que Moisés era médium, de uma forma mediúnica. O que é ser médium, né? Ele conseguia ter contato com o plano espiritual. E aí, de uma forma mediúnica, foi revelado para ele os 10 mandamentos, né? Que são leis que regem a humanidade hoje, até hoje, né? E mesmo depois daquela época, antes de Jesus Cristo, ele recebeu essas leis e até hoje os 10 mandamentos organizam aí e conduzem a humanidade, né? E são 10 mandamentos importantíssimos, tanto foram importantes naquela época como é pra gente até hoje, né? E é muito importante que a gente siga eles, né, Grazi? Porque toda vez que a gente infringe uma lei de Deus ou qualquer lei, a gente sofre com consequências, né? Isso mesmo. Então, é muito importante seguir as leis de Deus, todas as leis, principalmente as de Deus. Então, vamos para os 10 mandamentos? Mandamento 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse a gente já tá assim, conhece ele bastante, né, gente? Que é a gente amar a Deus através de toda a criação dele, né? E amar o nosso próximo também, fazendo coisas boas. E amar a gente também, fazendo coisas boas pra gente mesmo. Esse é um mandamento que é muito importante e que Jesus depois veio para reforçar esse mandamento. Mandamento número 2. Não falar o nome de Deus em vão. Né? O que quer dizer isso, não falar o nome de Deus em vão? Que a gente não deve pronunciar o nome de Deus, nosso Pai, utilizar ele de forma desesperada, de forma descontrolada, né? Ficar fazendo juramentos falsos, falar coisas que a gente não pode cumprir, né? Falar assim, nossa, eu juro por Deus, às vezes a gente fala, pode ocorrer da gente falar uma mentira e aí alguém chegar pra gente e confirmar, olha, você falou isso mesmo? E a gente falar, não falei, eu juro por Deus, eu não fiz isso, juro por Deus, sendo que é mentira, né? A gente ficar usando o nome de Deus em vão, com mentira, com falsidade, com enganação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não usar o nome de Deus em vão. Então, mandamento número 3, lembrar de santificar o sábado. Nossa, esse mandamento é meio estranho, santificar o sábado, mas é porque naquela época eles não tinham o hábito de ter um tempo separado para oração, para conversar com Deus, para fazer uma caridade. Então esse mandamento quer lembrar eles e a nós também, de separar sempre um tempo para a gente fazer uma oração, por exemplo, ao deitar, ao levantar, ou quando a gente sentir necessidade,
E separar um tempo, por exemplo, para assistir essa aula, para poder ter mais conhecimento, conseguir fazer coisas melhores, ser uma pessoa melhor. Então, esse mandamento quer falar isso, para a gente separar um tempo para a nossa espiritualização e para ajudar o próximo. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. O que quer dizer honrar pai e mãe, né? Quer dizer respeitar, amar, cuidar, né? Isso que quer dizer. E o que a gente deve fazer? Nós devemos ser gratos primeiramente ao nosso pai e à nossa mãe pela oportunidade que eles nos deram de encarnar aqui na Terra, que através deles nós nascemos e aqui estamos nesse planeta escola, né? Que a gente está aqui para buscar a nossa evolução, para buscar o nosso melhoramento íntimo, moral, e os nossos pais que nos deram essa oportunidade. Então, primeiramente, a gente deve amá-los, respeitá-los. Eu sei que às vezes a gente fica triste, fica bravo, que o pai e a mãe impõem algumas regras, né? Tratam a gente às vezes com uma certa rigidez, mas tudo que eles fazem é para o nosso crescimento. Tudo que eles fazem para a gente, que às vezes a gente acha que é um mal, ao contrário, é um bem que eles estão fazendo. Eles estão nos educando, querendo que a gente cresça pessoas direitas, né, pessoas honestas. Tudo que eles fazem com a gente é por amor. E por isso a gente deve, independente da forma como eles são, a gente deve amá-los e respeitá-los, né? A gente deve honrá-los e ser gratos a eles por nós estarmos aqui. Então vamos para o quinto mandamento, que é não matar. Este mandamento é muito importante porque a gente pode ver ele bem amplo, assim, que é, por exemplo, toda a criação da natureza, a gente precisa cuidar dela, né? Toda a criação de Deus, a gente precisa cuidar dela. Por exemplo, das plantas, dos animais. Então, a gente não pode matar uma planta, um animal ou maltratá-los também, né? E às vezes também não matar sonhos das pessoas. Às vezes a pessoa tem um sonho. Nossa, eu quero um dia fazer alguma coisa muito legal e te conta. Aí você fala, nossa, que coisa boba, que coisa que não é legal. Ixi, aí você mata o sonho daquela pessoa. Você fala, isso nunca vai acontecer, você não vai conseguir fazer isso. Então também nesse sentido de não matar as criações de Deus e também não matar os sonhos que as pessoas têm. Porque às vezes a gente, com as nossas palavras, a gente mata a pessoa por dentro, né? O sonho dela. Verdade, Graça. Não cometer adultério. Existem muitas formas de cometer adultério, né? E uma delas é falsificar, é mentir, é enganar. Um exemplo de adultério que a gente pode dar. Se eu não estudo para a prova, aí estou lá na escola fazendo a prova e na hora da prova eu resolvo colar na prova, né? Isso é certo? Não, isso é cometer adultério. Se eu falsifico alguma coisa, às vezes por exemplo, uma pessoa falsifica um documento, né? Faz um documento falso para conseguir um benefício, isso é adulterar, não pode. Né? Então, cometer adultério seria fazer essas coisas erradas. Por exemplo, eu tenho uma mercadoria e eu vou vender essa mercadoria e aí eu invento qualidades, falo mentiras sobre essa mercadoria, invento qualidades que ela não possui para tentar vendê-la. Eu estou adulterando, né? Então, cometer adultério são essas falsidades, essas mentiras, né? Que a gente pode fazer, mas não devemos, ok? Então vamos para o sétimo mandamento, que é não roubar, né? Esse também é muito claro, né, gente? A gente não pode pegar coisas que são de outras pessoas sem pedi-las antes, né? Às vezes, por exemplo, dentro da nossa própria casa mesmo. Às vezes meu pai tem uma coisa que eu quero, eu preciso pedir antes para poder pegar aquela coisa emprestada, para ele poder me dar. Então eu não posso simplesmente ir lá e pegar aquela coisa e ficar com ela para mim, né? Então isso é não roubar, a gente pedir a permissão do outro para nos emprestar ou para nos dar alguma coisa que a gente quer. Oitavo mandamento: não prestar falso testemunho contra o próximo. O que seria não prestar falso testemunho com o próximo, né?
seria também não mentir, né? Não falar, não mentir contra alguém, né? Por exemplo, imagina para vocês se eu chego para vocês e invento uma mentira em relação a Grazi. Eu estaria prestando um falso testemunho a respeito dela, né? Vamos supor que eu chego para vocês e falo assim: olha, cuidado com a Grazi, porque a Grazi faz coisas erradas. A Grazi é mentirosa, por exemplo. E eu estou falando isso, cometendo essa maledicência, né? Falando esse mal contra ela, sendo que ela nem é isso. Ela nem é isso e eu estou prestando um falso testemunho contra ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala a respeito das pessoas, né? O ideal é a gente não falar nada a respeito das pessoas, porque a gente não conhece a história das pessoas profundamente, né? E isso pode ser entendido como uma maledicência ou como um falso testemunho. O 9º mandamento, esse é não desejar a mulher do próximo. Esse é um mandamento para quando a gente está um pouquinho mais velho, né? Por exemplo, quando a gente está num relacionamento afetivo, né? A gente tem que ter o respeito com o outro, né? Naquele relacionamento afetivo. Então é esse cuidado, esse respeito que a gente tem que ter com o outro quando a gente está no relacionamento afetivo ou com o relacionamento afetivo que o outro já tem. Então é ter esse cuidado, mas é um mandamento para quando a gente está um pouquinho mais velho, quando a gente tiver nossos relacionamentos afetivos. Mandamento número 10. Não desejar qualquer coisa que pertence ao próximo. Isso é muito sério, né, gente? Se a gente for parar para pensar, né, Grazi, seria a inveja, né? É bom ser invejoso? Não, né? Se a gente ficar com inveja do que o outro tem, né? Às vezes o colega tem um brinquedo e aí eu penso assim: nossa, eu queria tanto ter aquele brinquedo, nossa, fulano nem merece ter aquele brinquedo e eu que mereço não tenho. Eu queria ter esse brinquedo, eu queria ter o carro que o outro tem, eu queria ter a casa que o outro tem, eu queria ter aquele estojo de lápis, aquelas canetas bonitas, coloridas que o outro tem. Não que a gente não possa querer ter as coisas, a gente pode querer sim ter as nossas coisas, ter os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos. A gente não pode invejar o que o outro tem, achar que o outro não tem merecimento ou que para que ele tem aquilo, né, e eu não tenho. A gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Não querer as coisas do próximo, querer o que nos cabe, o que for da gente, o que for o nosso sonho. Né, o que for o nosso sonho, a gente correr atrás e a gente fazer por merecer e não ficar querendo que o outro tem ou deixou de ter. Então esses foram os 10 mandamentos, né, de Moisés. Então que é muito importante, que são leis, né, que a gente precisa levar para a nossa vida para que a gente possa ser mais feliz e coerente com as leis que Deus trouxe para a gente. Exatamente, lembrando que quando a gente cumpre as leis, a gente não tem consequências ruins, né? Tudo que a gente faz de bom, o retorno são boas consequências. Se a gente não cumpre alguma dessas leis, a gente pode ter qualquer problema, né? Nós queremos deixar para vocês um desafio, né, Grazi? Quero ver quem vai conseguir cumprir o desafio. São 3 desafios que a gente vai deixar para vocês. Aí o que a gente vai precisar? Que vocês gravem, vocês realizando esse desafio, manda para mim no privado, pede a mamãe ou o papai para mandar no meu WhatsApp privado. Quando eu receber, eu vou montar um vídeo, né? As meninas aqui, as editoras, vão montar um vídeo, né, Grazi? E a gente vai colocar vocês cumprindo esse desafio, beleza? Vocês precisam enviar esse desafio no máximo aí em 3 ou 4 dias após vocês verem o vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro desafio vai ser falar e explicar a rima. Quando alguém o agredir, ofender ou maltratar, não se zangue, nem se vingue. Procure sempre perdoar. Então vocês vão gravar um vídeo explicando o que vocês entendem dessa rima. Esse é o primeiro desafio. Qual que é o segundo, Grazi? O segundo desafio é enviar uma mensagem para um amigo que você não conversa há muito tempo. Enviar uma mensagem ou ligar, né, para
retornar esse contato afetivo aí com esse amigo. E o terceiro desafio vai ser vocês responderem a charadinha. O que é que parte e reparte e fica sempre do mesmo tamanho? Quem sabe? E aí, quando vocês fizerem o vídeo, vocês podem também fazer um desenho, responder a pergunta e fazer um desenho da resposta, hein? Eu tenho certeza que vocês sabem. O que é que parte e reparte e fica sempre do mesmo tamanho. Você sabe, Grazi? Vou pensar, mas não posso falar. Não pode falar, é segredo. Então é isso, gente. A nossa aula de hoje foi essa, né? Os 10 mandamentos, que depois vocês podem pedir o papai ou a mamãe para darem uma lida. Também vocês podem conversar com eles a respeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição, né? E a nossa aula fica por aqui. Isso, né? façam a prece final e até mais, até a próxima semana. Até, beijinho, tchau, tchau.